Boa noite a todos. Em nome da Escola de Direito de Brasília, do PPGD, o nosso programa de pós-graduação, nessa exitosa parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, quero saudar a todos aqui que nos acompanham, agradecer aos nossos convidados, aos nossos palestrantes e dizer da nossa imensa alegria no IDP de sediar, juntamente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse evento. A gente acredita que a produção de conhecimento ela tem vários mecanismos, e um deles é a pesquisa empírica. E uma das grandes ferramentas da pesquisa empírica é exatamente isso, é a realização de seminários onde é possível se debater, onde é possível se buscar o conhecimento, tanto o conhecimento acadêmico, como também o conhecimento prático, empresarial, o conhecimento, que eu diria, sobretudo, desse mundo real, dessas experiências, e é exatamente isso que o nosso seminário procura atender nesse dia. Com isso, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer essa participação, essa parceria, cumprimentar todos aqui. Eu acho que Paulo, que é o nosso mediador, é o doutorando, é o homem que está levando essa pesquisa adiante, vai fazer essa cortesia em nome de todos nós aqui. E eu só queria fazer essa saudação inicial em nome do IDP, como anfitrião, já passando a palavra aqui para minha querida parceira, a professora Maria Tereza Leopardi. Maria Tereza, passo para você a palavra nessa rápida abertura para que a gente dê início a esse seminário. Muito obrigado a todos e que nós tenhamos um ótimo seminário. Eu agradeço, eu falo em nome do Programa de Políticas Públicas e Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ, que é um programa interdisciplinar que junta pessoas de várias áreas, inclusive do direito. E nessa área que nós trabalhamos, direito e economia, é extremamente profícua essa nossa parceria que começa. Eu espero que surjam outras oportunidades. Eu agradeço muito a possibilidade de ter ter começado essa experiência. E desejo um bom seminário a todos. Muito obrigada. Então, acho que a palavra agora está comigo. Boa noite a todos e a todas. Eu queria dar boas-vindas ao primeiro seminário sobre cooperação regulatória do Brasil com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico na regulação de segurança de produtos. Como os nossos anfitriões já se pronunciaram, esse é um evento organizado numa parceria entre o Instituto Brasiliense de Direito Público e pelo Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento do Instituto de Economia da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tenho que iniciar agradecendo ao IDP e ao professor Ricardo Morishita pelo desafio que foi proposto para organizar e moderar esse ciclo de seminários que começa hoje e que vai se estender ao longo do mês de setembro. Me lembro que essa proposta, sem querer divagar muito, mas eu acho interessante comentar sobre isso, essa proposta nasce de uma conversa uma conversa telefônica com o Ricardo no aeroporto, embarcando para algum dos milhares de eventos dos quais ele participa ao longo do ano. E a ideia era uma conversa para ele apresentar referenciais teóricos. Você lembra disso, Ricardo? Referenciais teóricos relacionados ao direito do consumidor, que foi, na época, uma recomendação da minha banca de qualificação do projeto de tese. E aí, dessa conversa sobre referenciais teóricos, a coisa toda evoluiu para a organização desses seminários. Por isso, Ricardo, eu sou extremamente grato a você e ao IDP. Também não poderia deixar de agradecer a minha orientadora, Maria Tereza Leopardi, a minha co-orientadora, Maria de Fátima, e ao coordenador do PPED, o professor Luiz Carlos Prado, que desde o início apoiaram essa iniciativa. E para encerrar essa etapa de agradecimentos, eu gostaria de enfatizar, também não poderia deixar de fazer isso, a prontidão com que os palestrantes gentilmente aceitaram o meu convite para participar dos debates. Todos eles são parceiros institucionais de longa data e toparam o desafio de abordar o tema da cooperação regulatória de acordo com a perspectiva do segmento que, de maneira tão proeminente, eles representam. Então, Sinésio, Jael e Simone, meu muito obrigado. Nós teríamos um quarto palestrante hoje, seria o secretário nacional do consumidor, o Dr. Rodrigo Roca, mas que comunicou a impossibilidade de participar do evento. Ele, por motivos de viagem, ele não vai poder participar. No entanto, a gente já confirmou a presença dele no próximo seminário, na segunda edição do seminário, nesse ciclo de seminários que vai acontecer na semana que vem, no dia 15 de setembro, às 11 horas da manhã. Então, já aproveito também para fazer uma propaganda
que, além desse primeiro seminário hoje, nós teremos mais 2 nos dias 15 e 22 de setembro. Vocês serão devidamente informados com a divulgação que o IDP e o IPPED farão. Então, a OCDE ela define a cooperação regulatória internacional como qualquer mecanismo, formal ou informal, voluntário ou legalmente vinculante, estabelecido entre países para promover a cooperação na formulação, monitoramento, aplicação ou gestão de uma ação regulatória. A cooperação regulatória é uma estratégia da política regulatória das nações para o enfrentamento de desafios globais, a partir da convergência de soluções regulatórias, sejam elas voluntárias ou mandatórias, né? Esse termo convergência ele é muito utilizado quando a gente fala da cooperação regulatória. Dada a sua transversalidade, a política de cooperação regulatória ela se conecta com outras políticas, com a política de comércio exterior, com a política de proteção e defesa do consumidor, o que exige dos formuladores e dos implementadores dessas ações governamentais uma coordenação estratégica para atingimento dos objetivos que foram formulados. O destaque à cooperação internacional aparece, inclusive, na última revisão interpares da política regulatória do Brasil, conduzida pela OCDE e divulgada em junho desse ano. A minha pesquisa de doutorado tem como objetivo avaliar a eficácia da política da cooperação regulatória do Brasil na área da segurança de produtos de consumo, utilizando como estudo de caso o trabalho realizado pela OCDE. Essa política é expressa pelo Decreto 10.109 de 2019, que introduz o acordo de cooperação assinado entre o Brasil e a OCDE no ordenamento jurídico brasileiro. A pesquisa ganha ainda mais relevância se considerarmos o contexto do processo de acessão do Brasil à OCDE. Lembrando que uma política pública ela pode ser definida como um conjunto de ações governamentais desenhadas e implementadas para resolver um problema público, identificado previamente. Para resolver esse problema, adotam-se diferentes estratégias que geram resultados que podem ou não divergir dos objetivos que haviam sido previamente identificados. Portanto, de acordo com o referencial teórico que utilizo no estudo, avaliar a eficácia de uma política pública significa verificar se os objetivos da norma jurídica que a materializa são alcançados. Portanto, avaliar a eficácia vai além da análise do conteúdo normativo do decreto e considera também seus efeitos substantivos sobre a conduta e percepções de destinatários e beneficiários das políticas. Este primeiro seminário traz a perspectiva desses atores representada aqui pelos segmentos da indústria e dos consumidores. Sinésio Batista é economista e presidente das associações nacionais que representam os fabricantes de brinquedos e produtos infantis, a Abrinq e a Abrapur, respectivamente. 2 segmentos regulados sob a ótica da segurança do produto. Sinésio preside ainda a Fundação Abrinq e possui vasta experiência na normalização internacional e no trabalho colaborativo com seus pares para a promoção de segurança infantil. Israel Gurati é gerente do Departamento de Tecnologia e Política Industrial da Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica, a ABINE, outro segmento regulado sob a ótica da segurança do produto. Nosso palestrante trabalha há tempos em atividades relacionadas a ambientes colaborativos entre empresas, universidades e institutos de pesquisa, bem como na harmonização de padrões internacionais. Por fim, Simone Abib é presidente da ONG Criança Segura, que faz parte da rede global Safe Kids, que opera em mais de 30 países na prevenção de acidentes infantis. A influência que a Safe Kids, que a Criança Segura e a doutora Simone Abib exercem sobre a formulação de políticas públicas e os estudos publicados com análises de dados de acidentes voltados para a prevenção desses eventos são notáveis. Cada palestrante terá até 15 minutos para fazer a sua exposição. E, ao final, farei algumas perguntas para os nossos convidados. Dessa forma, passo primeiramente a palavra para Sinésio Batista, em seguida falarão Israel e Simone. Sinésio, a palavra é sua. Obrigado a todos vocês novamente. Boa noite, obrigado a vocês pela oportunidade. Eu quero primeiro fazer um acordo eu vou falar em brinquedeiro, né? Porque se eu for falar em advogadez aqui, pode dar algum problema. E como a gente fala em Goiás, aí eu não sei mais quem que eu sou, onde que eu estou, nem para onde que eu vou. Bom, é assim, é uma delícia ver essa oportunidade, Paulo e Morishita, de saber que há um movimento para essas coisas convergirem. O Brasil ficou isolado muito tempo no mundo do brinquedo e da puericultura, produtos infantis. Nós tivemos que rodar bolsinha mundo afora e procurar chinês. Nós hoje somos perto de 27 cinésios no mundo e a gente se reúne 2 vezes ao ano para, pelo menos,
sermos amigos uns dos outros para não querer ficar matando um ao outro. Até dos chineses a gente tem que conviver. Esse exercício de convivência não é uma coisa fácil, porque ele reverbera para dentro de cada país. Cada um de nós tem as suas forças no país e quer que uma coisa aconteça ou não quer que uma coisa não aconteça. Então, a gente passa muito tempo rodando aí avião em madrugada, aí encontrando nos mais longínquos lugares, para não deixar que alguém tenha alguma ideia louca para dificultar a vida do outro. Então, é um pouco com esse conceito que eu comento com vocês o seguinte. Aqui, do nosso lado do mundo, falando do Brasil, a fabricação de crianças, eu não sei que hora que as pessoas fabricam crianças, se é de dia, de noite, enfim, isso não é muito relevante, mas o fato é que no dia 30 de março de 2020, o Brasil fabricava uma média de 20, 22 mil crianças por dia. Olhando do meu lado, qual é o setor industrial que tem essa quantidade de freguês todo dia? Cara, isso não tem para ninguém. Então, não dá para sermos irresponsáveis, não dá para a gente não levar isso a sério. E eu não encontrei outra palavra para dizer. Aí eu preferi usar a fabricação, porque eu sou um homem de chão de fábrica, podia ser produção, podia ser qualquer coisa, mas fabricação dá mais a linha minha de chão de fábrica. Até porque a gente não se envolve no amor das pessoas e no porquê elas produzem os seus filhos. Esta coisa, na pandemia, a vida foi andando, e acredite-me, no final de 2021, Paulo e todos, a gente estava em pânico total. Aqui tinha reunião para avaliar o que fazer, enfim, porque a produção de crianças caiu para 4 mil crianças por dia. O fim do mundo, maternidades quebrando, uma desgraceira geral, e aí até que agora a coisa começou de novo e com muita alegria nós fechamos no dia 30 de junho passado com 11 mil crianças fabricadas por dia, na média dos dias do mês. Infelizmente, já vai para o segundo ano que a gente não tem o baby boom do carnaval, que no carnaval o pessoal fica mais liberal e a gente tem 3 dias onde a fabricação de crianças vai a 40, 50 mil crianças dia, 3 dias, 9 meses depois dos 3 dias do carnaval. É uma coisa fantástica, mas esse é o nosso olhar sobre o negócio. Esta coisa toda traz para nós, Paulo e todos vocês, uma responsabilidade muito grande, porque o Brasil é o lugar onde a criança tem o 3º lugar em importância mundial no seio da família. Quando ela diz eu quero, alguém vai atender, nem que seja um vereador. E agora tem um cara que entrou em cena, que é muito importante, é o avô. O avô tem dinheiro, está em casa e ninguém quer que ele fique em casa. Então, esta coisa toda movimenta o negócio. E, uma vez mais, é uma variável para que a gente leve o que Paulo chamou aqui no e-mail de convergência. Felizmente, nós conseguimos, ao longo dos anos, Paulo e todos vocês, com que os produtos infantis ficassem nos países que fabricam como um produto que precisa ser testado, verificado, aferido, e sem nenhum metal pesado, sem nenhum contaminante, sem nenhuma forma, porque a criança brasileira não pode ser tratada diferentemente da criança europeia, americana ou japonesa. Ela não pode ser exposta a nenhum risco. A criança argentina, a criança fabricada nos Estados Unidos, não importa onde, tá? Essa coisa foi mais ou menos equilibrada e a gente tem no planeta perto de 250 mega empresas que fabricam todos os produtos e artigos infantis que vocês, nossos amáveis e dóceis clientes, compram para os seus filhos, o que é muito importante. Então, é mais ou menos regulado. Na Argentina, eles exigem um tipo de teste, no Brasil tem outro, é mandatório aqui, nos Estados Unidos é mandatório, mas é outro modelo. Mas é para dizer que não importam os modelos regulatórios e o modelo de garantia da qualidade, o produto para criança, para bebê, de mamanda caducando, como a gente diz aqui, tem regulação e tem norma, e tem teste, e tem segurança. A gente não tem visto mais, mesmo o pessoal da Criança Segura, tenho certeza que não pode muito mais apontar o dedo para nós, que o que nós temos nos esforçado para dar tudo certo não é brincadeira. E quando acontece, o menor risco a gente sai correndo para ver o que foi. E depois queria também colocar aqui, no Brasil e no Mercosul,
a gente tem isso regulado em norma técnica. Então, os mesmos testes que eu faço aqui nos produtos infantis, até X idade, depois até X um pouco mais, ou seja, para cada idade tem uma regulação, é igual como na Argentina, eles têm lá uma lei que exige uma coisa, os americanos têm outro modelo, em que pese não ser mandatório, mas eu termino dizendo que, nessa etapa, o planeta está bem regulado para produzir os melhores produtos para os seus bebês. Porque criança, meus amigos, nenhuma guerra, nenhuma religião, nenhuma forma de governo consegue impedir a alegria do nascimento de uma criança na família. Então, é mais ou menos o seguinte, não tem para ninguém. A criança vai liderar o ambiente. E aqui no Brasil, para mudar um pouco de assunto, quando a mulher brasileira fala estou grávida, pode ser para o namorado, amante, o marido, o peguete, sei lá eu quem, que fabricou o menino ou a menina, a gente já tem logo os avós todos no entorno para garantir que a gente vai vender o que quiser, que a gente captura a mente, o coração e o bolso. Com esse nível de responsabilidade, a gente não brinca com os produtos infantis. É uma delícia tomar o dinheiro de vocês todos, da sociedade brasileira. Nós achamos que a fabricação brasileira de crianças é muito pouca, afinal, 78 milhões de pessoas dormem junto. Olha que coisa! E só dá conta de fabricar 20, 22 mil. É assim nos outros países, o percentual é muito similar. No Japão diminui muito, nos Estados Unidos está caindo violentamente. No Brasil, a gente tem uma média de 7 produtos infantis por criança por ano, por bebê por ano, por criança por ano. Na Inglaterra, é 38. Então, eu acho que isso tudo estimula e faz com que a nossa responsabilidade e a esperança e a expectativa, Paulo, para ir concluindo, em relação à convergência na nossa OCDE, é muito bem esperada e é muito bem-vinda. Queria deixar na tela com todos vocês uma coisa importante. É muito engraçado. Uma série de países fabricantes adorariam entrar aqui sem nenhum tipo de requisito para cumprir. Quando eu quero mandar mamadeira, bico, chupeta, carrinho, cadeira, cadeirão, qualquer produto para os Estados Unidos, eu vou seguir na regra deles, eu tenho que testar na regra deles e no laboratório deles. O Brasil já aceita testar na nossa regra, mas pode ser no laboratório chinês, asiático, de qualquer lugar, inclusive americano. Então, esse desnivelamento no reconhecimento daquilo que seja mútuo, eu penso, Paulo e Ricardo, e nos estudos que vocês fizerem, essa quantidade enorme de professores, a inteligência embarcada toda nessa tela, podia ajudar a que o requisito para uma criança brasileira seja igual ao requisito para uma criança americana, europeia, e que sejam reconhecidos. O reconhecimento tem que ser mútuo, porque senão eu fico sendo só o país que recebe, nunca o país que exporta. Essa coisa é um desnivelamento, Paulo e Ricardo, que tem nos sistemas de produtos infantis do planeta Terra. Eu consigo levar à Índia, receber da Índia, mas não consigo colocar na Índia, tá? Porque aí, da religião a tudo, o negócio interfere. Mas, em compensação, a gente consegue entrar no mundo árabe. E no mundo árabe não fabrica, mas os chineses, Vietnã consegue entrar aqui sem problema, porque as companhias se tornaram multinacionais. Eu fiz essa salada toda para dizer que é uma delícia poder trabalhar, fabricar, defender, e agora eu estou muito contente, foi uma das razões pelas quais eu aceitei tempestivamente o convite de Paulo, é porque a gente precisa de verdade do reconhecimento mútuo, que os estudos dos senhores, inteligência, essa inteligência toda na tela, convirjam para que criança e que o produto para a criança tenha os mesmos requisitos do planeta Terra, pelo menos dos membros da OCDE. Não faz sentido existirem diferenças quando o usuário é o mesmo. A criança brasileira, europeia, americana tem que ter o mesmo nível de segurança quando vai usar os produtos. E aqui no Brasil, para terminar a minha preleção, a gente ainda tem uma tal de Anvisa, né, que Deus a tenha o mais longe possível de nós que puder, não porque sejamos inimigos, é porque a Anvisa ainda fica dizendo que não posso colocar numa prateleira mamadeira, bico, chupeta à altura do olho da mãe. Eu tenho que colocar lá no chão, para a mãe ter que ficar quase de 4
na gôndola para poder escolher uma mamadeira, uma chupeta, um bico, porque senão eu estou invadindo e impedindo o desenvolvimento do aleitamento materno. Olha isto. Mas, enfim, há no Ministério da Saúde um grupo das senhoras do aleitamento materno, eu até fui checar, nenhuma delas nunca teve filho, enfim, são 11, e eu não tenho nenhum problema com mulher que não teve filho. Eu acho que devia ter tido, mas, enfim, se não teve, não sabe regular esta coisa. Como é que, em nome do aleitamento materno, eu impeço a comercialização dos produtos para crianças, bebês e tudo mais? É terrível, mas ele já vocês nunca vão ver propaganda de nenhum produto infantil na televisão, na internet e nem no site da própria empresa fabricante. Coloque uma mamadeira, uma chupeta no site para ver a multa que aparece. Eu nunca vi tanta gente para fiscalizar a gente. Parece pior do que a blitz do bafo, que está bem instalada em frente ao boteco que a gente está bebendo. Então, eu acho que é nota 10 isso. Eu estou muito encantado com esse trabalho, no que ele pode melhorar, no que ele pode convencer, mas, principalmente, Paulo e Ricardo, nos ajudem a tocar as mentes e os corações para que a regulação tenha o reconhecimento mútuo. Vale no Brasil, vale em qualquer lugar do mundo, porque tem crianças sendo fabricadas neste momento no planeta Terra e não faz sentido elas serem tratadas de forma diferente. Não sei se era isso, Paulo, um pouco, mas eu reservei para transmitir esse conhecimento, porque vocês têm a inteligência toda embarcada para outras coisas, mas talvez não tenham obrigação de conhecer um pouco o que é o chão da fábrica, o que é a cabeça pensante de alguém que sabe que, nesse momento, tem um freguês novo nascendo. Eu sou presidente do hospital, é uma maternidade, a gente tem 600 partos por mês, é uma linha de produção. Cada parto nosso é 17 minutos, e já tem a outra mulher entrando, e a limpeza chegando, e a outra entrando, ou seja, já vai no lençol prontinha para cortar, tirar e mostrar e levar embora. Ou seja, essas coisas são tratadas dessa forma porque nós somos gente do chão da fábrica. Não há nenhum mal nisso. E os senhores, com a inteligência embarcada do mundo do conhecimento, da universidade e agora da OCDE, a minha alegria é muito grande. Obrigado, Paulo, pela oportunidade de participar. Eu não tenho nenhum conhecimento a agregar a essa tecnologia embarcada na tela, mas eu acho que do chão da fábrica não é muita gente que tem a oportunidade e a honra até que eu tenho de viver o chão da fábrica. Viva a criança, sem criança não dá para a gente continuar o nosso negócio. Então, por favor, vamos fazer o reconhecimento mútuo, precisa ser igual para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Sinésio. Jael, a palavra está com você. Muito obrigado, agradeço ao Paulo, e em nome do Paulo e do Ricardo, agradeço a todos e a oportunidade de apresentar aqui algumas ações da ABINE. Eu tomo a liberdade de compartilhar minha tela, eu preparei aqui um conjunto de slides bem completo, mas que eu não os passarei na totalidade, mas ficarão aqui para referência do grupo. Tá? Aqui a palavra-chave que nós pegamos aqui é a palavra da OCDE. Então, a gente vai começar com preâmbulo sobre o que é a ABINE para a nossa audiência conhecer, né? E vamos focar em questões de comércio internacional, porque a OCDE é focada em relacionamento entre países. A ABINE hoje tem mais de 500 associados entre indústrias integradoras de sistemas do complexo eletroeletrônico, classificados em 11 áreas setoriais, como as que estão sendo mostradas aqui, abrangendo todo o escopo do setor elétrico e eletrônico, e com destaque para os produtos de consumo, né? Então, a nossa indústria faz produtos desde componentes, produtos de infraestrutura, até produtos que vão ao consumidor final, que eu acho que são o foco aqui da pesquisa do Paulo Coscarelli. Aqui alguns indicadores, nós prevemos uma variação no faturamento de 9% nesse ano em relação ao ano anterior, descontada a inflação do setor, uma variação de 5%, um destaque para o incremento de exportações em 13%, devido aí às questões de câmbio, às questões de aumento de preços e também dos projetos setoriais que a ABINE se envolve no fomento de exportações. Aqui nesse quadro, exportações de produtos elétricos e eletrônicos por área,
traz um pouco do comércio exterior dos produtos do nosso setor. Então, nós vemos que tem muita exportação de componentes elétricos e eletrônicos, e aqui um destaque especial para os motocompressores herméticos, que são equipamentos que fazem com que os refrigeradores, os aparelhos de ar-condicionado funcionem, tá? E são produtos certificados pelo Inmetro, né, pelo OCDEs, e também para os equipamentos industriais que têm os motores que são certificados. Então, o Brasil exporta esses produtos, e essa linha verdinha, eu trago um material elétrico de instalação e utilidades domésticas como produtos de consumo também sujeitos à certificação, que hoje tem uma menor representatividade na exportação do setor. Todos esses dados estão no panorama econômico de desempenho setorial que a BINE publica anualmente, que eu vou deixar o link aqui caso queiram ter mais informações e mais detalhes, inclusive dos países com os quais o Brasil mantém o comércio exterior. Aqui os principais produtos elétricos e eletrônicos exportados, nós vemos que não tem muitos produtos de consumo entre produtos fabricados no Brasil exportados. São mais a questão dos componentes, né, partes e peças, à exceção do motocompressor hermético, como eu disse, é o coração dos equipamentos de refrigeração. Sobre as importações, nós temos aqui um forte movimento de importações de componentes elétricos e eletrônicos, principalmente movidos aos semicondutores, né, por razões que a gente já conhece, divulgadas na mídia, que o Brasil ainda carece de uma indústria mais pujante de semicondutores. Questão de equipamentos industriais também é o segundo item aqui da lista, e um forte aumento de importações para equipamento de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, muito motivado pelas células fotovoltaicas, que também são produtos com base em semicondutores, e por causa da política industrial a ser discutida, teve uma forte elevação na importação no período. Os materiais elétricos, que são produtos sujeitos à certificação compulsória e eletrodomésticos, não figuram entre os mais importados. Essa é uma constatação que eu deixo para vocês avaliarem, estudarem, né, o porquê disso, e nós podemos apresentar razões, talvez, num outro fórum, né, numa outra ocasião. Principais produtos importados, os módulos fotovoltaicos, como eu disse, devido à política industrial, componentes para equipamentos industriais e componentes para material elétrico, que são produtos sujeitos à certificação. A BINE tem iniciativas ESG bem interessantes, né, conectando as necessidades da nossa indústria com a sustentabilidade e a inovação. Então, a nossa gestora Green Electron tem atuado para a questão de sustentabilidade, colaborando com os princípios do Inmetro, principalmente o Programa Brasileiro de Etiquetagem, e também a inovação presente nos 35 institutos associados ao IPD Electron, que faz pesquisa e desenvolvimento para o setor. Entrando no tema propriamente dito, que foi o objeto aqui, sobre a eficácia da política de cooperação regulatória do Brasil com a OCDE, na área de segurança de produtos elétricos e eletrônicos de consumo, nós vamos dar aqui um histórico, né, de como funciona a certificação no setor, e depois vamos caminhar para algumas conclusões. Então, o objetivo nosso é apresentar a visão da BINE na administração dos processos de avaliação da conformidade de produtos no âmbito do SBAC, Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade. Aqui tem o histórico do SBAC, como ele foi formado, o Sinmetro, o Conmetro. Aqui há alguns dados mais sobre os comitês assessores do Conmetro, com destaque para o CBAC, e a BINE exerceu a presidência do CBAC no período de 2001 a 2004. É um período importante que houve bastante desenvolvimento na regulação e na avaliação da conformidade dos produtos elétricos e eletrônicos, e que fornece a base do que nós temos hoje. A avaliação da conformidade por agentes econômicos, nós temos primeira parte, segunda parte e terceira parte. Então, estamos tratando aqui de avaliação terceira parte, né, fornecida por uma instituição isenta de interesses na comercialização de produtos. Quanto aos mecanismos de avaliação da conformidade, nós temos 5 mecanismos, os quais o nosso setor utiliza todos, né, alguns com menos ênfase do que o setor gostaria, por exemplo, declaração de fornecedor,
O nosso setor gostaria de usar mais esse mecanismo, mas nós estamos aqui especificamente tratando da certificação, que é o que garante com que o consumidor receba produtos com a qualidade avaliada por um fornecedor de terceira parte. Sobre o campo de atuação, temos o campo voluntário e o campo compulsório. Alguns produtos do nosso setor são certificados voluntariamente, e a maioria no âmbito compulsório. E aqui a gente resume esse processo, né? O processo de avaliação da conformidade, processo de certificação de produtos. Pode ser voluntário ou compulsório, voluntário muito voltado à questão das compras públicas, e o compulsório voltado à proteção do consumidor, seguindo o modelo 5 da ISO, com ensaios de tipo e avaliação do sistema de gestão da qualidade da empresa. Então, nós temos aqui atribuições do organismo certificador de produtos, temos uma série de atribuições, né, dentre eles o tratamento das não conformidades, concessão da certificação, a concessão da marca, etc. Sobre o processo, ainda temos atribuições dos laboratórios de ensaio, a gestão da realização dos ensaios e emissão de relatórios de ensaio. Isso é muito importante quando nós formos ver a questão internacional, né? Será que nós podemos usar ensaios realizados em outros países no Brasil? Então, está dentro da atribuição dos laboratórios. E a fiscalização, é um tema bem sensível no nosso setor. A delegação do organismo regulamentador, por exemplo, aos IPENs, para ter capilaridade no processo de fiscalização, e a aplicação de sanções administrativas, multas e apreensões, etc. Sabemos que o Inmetro tem poder de polícia administrativa e exerce esse poder quando adequado. Aqui temos alguns exemplos de produtos de certificação compulsória do nosso setor. A maioria são equipamentos de conexão à rede elétrica, como adaptadores de plugs e tomadas, produto bastante crítico, usado por todas as pessoas, praticamente. Aparelhos eletrodomésticos, disjuntores, equipamentos de tecnologia da informação, aqui contra a segurança e sujeitos também à certificação voluntária no âmbito das compras governamentais, estabilizadores de tensão, fios e cabos e cordões flexíveis, tanto fios e cabos para instalações elétricas residenciais, como cordões para conexão de produtos à rede elétrica, interruptores, motocompressores herméticos, quando não incorporados nos refrigeradores ou nos aparelhos de ar-condicionado, são certificados em separado, plugs e tomadas, que são essenciais para a conexão dos produtos à rede. Quando falamos em riscos ao consumidor, nós temos aqui um relatório da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, a Bracopel, que eu deixo o link do relatório mais recente aqui com vocês, que traz todas as estatísticas disponíveis, compiladas, sobre acidentes de origem elétrica. E nós constatamos que a maior parte dos acidentes estão relacionados às instalações elétricas inadequadas, seja por falta de aterramento, seja por instalações feitas por profissionais, pessoas não habilitadas, seja por choque elétrico, por descargas, como raios, como queda de fios, etc. E os riscos, por que nós estamos trazendo isso? Porque os riscos ao consumidor não necessariamente vêm do produto, e sim da forma como a instalação é feita e a forma como ele é conectado à rede. Porque, voltando uma tela, os produtos, todos têm certificação, a maior parte dos produtos de consumo tem certificação compulsória. Então, já tem uma garantia ao consumidor de que o produto oferece riscos reduzidos ou, eventualmente, não oferece riscos. E essa constatação, né, pelo estudo da Bracopel, é mais um ponto que a favor da certificação e da avaliação da conformidade de produtos. Sobre isso, nós ainda temos a diferença entre regulamento técnico e norma técnica. Regulamento técnico estabelece o que deve ser feito e a norma técnica como deve ser feito. E a norma técnica no âmbito voluntário, o regulamento no âmbito compulsório. Sobre isso, sobre as normas técnicas e a participação nos fóruns, nós temos a IEC, que é a Comissão Eletrotécnica Internacional, que mantém um esquema de avaliação da conformidade global de produtos, que tem um esquema de reconhecimento de ensaios também global. Os ensaios podem ser feitos nos diversos
países onde os produtos são feitos, podem ser reconhecidos no Brasil por memorando de entendimento, e é um sistema que vem trazendo confiabilidade e segurança aos consumidores. Então, hoje na IEC, a participação no Fórum de Gerenciamento da Normalização é feita pela ABNT e por delegação ao COBEI. Então, a ABNT é o único fórum de normalização nacional, o COBEI é a nossa entidade setorial de normalização do setor elétrico, e a avaliação da conformidade é um conselho chamado CAB, ou CAB. O Brasil hoje participa nesse conselho através do representante do Inmetro e de um representante da ABINE, que mantém 4 esquemas de avaliação da conformidade, que estão listados aqui, o de energias renováveis, componentes eletrônicos, dos quais o Brasil ainda não participa, e o esquema para produtos elétricos e eletrônicos, que hoje o Brasil participa como membro O, o esquema para certificação de produtos para atmosferas explosivas, na qual o Brasil participa como membro P, uma participação bastante relevante nesse respeito. Então, o CAB, ou CAB, da IEC, é responsável por todos os assuntos de avaliação da conformidade da IEC. E já caminhando para as nossas conclusões e encaminhamentos, há uma diferença entre práticas de mercado versus regras de certificação. O principal objetivo da regulação no Brasil dos produtos elétricos e eletrônicos é melhorar a qualidade dos produtos oferecidos no mercado. E nós temos uma análise crítica quanto a aspectos técnicos, aspectos críticos e oportunidades de melhoria. Quanto aos aspectos técnicos, hoje, na legislação brasileira, nós temos uma necessidade já atendida, ou seja, a legislação já tem o que tem de mais moderno, tanto no acervo das normas brasileiras, normas ABNT, que estão alinhadas com as normas internacionais, pela participação do Brasil na IEC e na ISO, quanto aos regulamentos técnicos dos produtos elétricos e eletrônicos, que seguem padrões mundiais de verificação técnica e de auditoria de sistemas da qualidade. Então, quanto à parte técnica, o Brasil hoje está no estado da arte do que se pratica no mundo. Quanto aos aspectos críticos, no início do processo, por isso a gente colocou o histórico do SBFC, a expectativa era que empresas que com práticas não conformes, ou o que a gente está comentando aqui, fabricantes e distribuidores não aderentes às boas práticas, ou saíssem no mercado, valorizassem o mercado nacional pelo fortalecimento das marcas perante o consumidor. E a situação após décadas da certificação compulsória dos produtos no Brasil é que os produtos asiáticos foram os primeiros a atenderem às regras e normas brasileiras, sem perder o seu potencial agressivo de política de preços. Os produtos ditos por maus fabricantes, houve a gente fala aqui, um nivelamento por baixo, né? Ou seja, o produto oferecido é o mínimo de qualidade possível, com o mínimo de preço, e tendo selo do Inmetro, o consumidor vai comprar mais barato, né? Infelizmente, essa é a prática que nós observamos. E todos, de alguma forma, conseguem a marca da conformidade. Então, enxergamos espaço para melhoria com ajustes tanto no campo da implementação das normas, que já estão no estado da arte, quanto na operação das entidades de certificação dos organismos e a fiscalização, sendo que a fiscalização é um ponto bem sensível para a nossa indústria. E o modelo regulatório do Inmetro, aqui representado pela portaria 30 desse ano, que estabelece princípios e diretrizes a serem observados para a melhoria desse processo, para a melhoria da atuação do Inmetro, visa a redução e eliminação das situações indesejáveis. Então, nós vemos que o Inmetro está caminhando para a melhoria da situação, tem um período de 5 anos para a entrada em vigor desse modelo, e o destaque aqui que nós fazemos é o estabelecimento da Política Nacional de Infraestrutura da Qualidade, a qual entendemos que vai melhorar bastante a situação dos produtos sujeitos à certificação compulsória. Basicamente, esses temas que gostaríamos de tratar, trazer aqui o destaque e agradecer a oportunidade, mais uma vez ao Paulo, ao Ricardo e aos colegas aqui da mesa para contribuir nesse assunto. Jael, muito obrigado. E Simone, eu queria quebrar o protocolo aqui rapidinho, porque como a gente está com a iminência da saída do Sinésio aí,
que ele vai praticar o japonês dele em breve. Ok. Eu queria já deixar uma perguntinha. Então, assim, antes da sua exposição, eu formulei algumas perguntinhas que é a mesma pergunta para que todos de vocês respondam. Então, eu queria fazer pelo menos uma antes da saída do Synésio, para que ele também pudesse participar desse debate. Então, assim, tanto o Synésio quanto o Israel comentaram sobre essa de maneiras diferentes, mas eles abordaram a questão da convergência, né? Falaram sobre harmonização. O Synésio colocou ali uma questão que eu achei interessante, que assim, a gente se reúne, a gente se mata, eles brigam entre si para tentar chegar a uma solução que seja um consenso entre aqueles que participam dos seus respectivos fóruns. Imagino, Jael, que isso não seja muito diferente na área eletroeletrônica. Mas aí a pergunta é a seguinte, né? Tudo bem, existe a cooperação. A cooperação, ela não é um céu de brigadeiro, né? A coisa não acontece de maneira romântica, né? A coisa ela acontece no dia a dia. Existe ali uma argumentação, né? A literatura coloca aí até questões relacionadas com soft power, né? Daquela coisa da persuasão, da coerção, tal. Aí eu queria que vocês falassem o seguinte, né? Dada a experiência que vocês têm com esse trabalho internacional, de cooperação com seus pares, com cooperação com outros grupos de interesse, quais seriam os aspectos positivos e negativos que vocês destacariam da cooperação internacional? Queria que vocês falassem aí livremente. Tem coisas, a gente sabe que tem, tanto de um lado quanto do outro. Eu queria que vocês expusessem um pouquinho aí essa experiência de vocês. Synésio, Israel, posso sair na sua frente? Olha, vocês vão pensar que eu vivo em outro mundo, mas nas conversas com os cinésios, tá? Tem muita questão religiosa nos debates de alguns presidentes de entidades de classe em algum lugar do mundo. Vamos botar mais o Paquistão, aquela região ali. Isso interfere muito. Tem outras que é muito comercial, grana, como Europa e Estados Unidos. E ainda tem o romantismo aqui da América do Sul e tal. O que tem que ver isso com a produção? Cada um de nós tenta meio que proteger o seu mercado e as suas crianças, usando a criança como desculpa. Olha o que eu estou falando. Usando a criança, que é o meu consumidor, como desculpa, mas a gente quer se libertar disso. Isso é uma coisa que a gente já sabe que venceu. Isso é como a data de validade de qualquer coisa, de qualquer produto. Depois que venceu, cara, joga fora porque já era. A gente sabe que esse tipo de argumento não é econômico, não é inteligente, não passa pela inteligência dos senhores na tela, mas ele existe aqui no mundo real, porque aqui tem gente que tem ciúme de homem. Ciúme de homem é um desastre, quer no Brasil, quer em qualquer lugar. A minha expectativa com a chegada do assunto na OCDE é que todos nós e o mercado se desvista de argumentos não técnicos, se desvista de argumentos que interferem de bobeirinha. A gente tem aí um vietnamita que não abre mão de que o bico da chupeta tem que ter uma curvatura, e ele nunca provou que aquilo vai fazer de melhor na vida da criança. Mas ele nasceu daquele jeito, ele acha que tem que ser. É uma briga enorme. Estou falando uma bobagem pequena, mas para vocês verem que isso interfere no todo. E a nossa expectativa é que este tema inteiro, chegando na OCDE, vocês nos desvistam, todo fabricante de produto para bebê, para criança, né, nessa idade que pertence aí ao estudo em questão. Sabe, vamos só falar de produto, vamos só garantir segurança. É um pouco como o presidente do IMET outro dia falou numa palestra, que o sistema de garantia da qualidade, inclusive para os nossos produtos, ele é da hora que eu aperto o botão em cima da minha cama e ligo a luz até a hora que eu deito e aperto de novo para apagar. Ou seja, o tempo inteiro os sistemas de garantia de qualidade, e o Israel falou muito bem do ambiente dele e do ambiente aqui do nosso momento, a gente precisa deixar de ser chato e colocar pedrinhas e problemas onde eles não existem. E eu reconheço que nós somos assim, quando reúne os 27 cinésios do mundo para tratar dos seus mercados. Aquele viés
da proteção do meu mercado ainda é importante. Eu já estou quase liberto, né? Eu já sei quem coçou, oncotô, proncovô, né? E não dá mais para ficar com essa historinha de proteger mercado, porque a criança brasileira quer brincar e usar o mesmo produto que a criança japonesa quer, que é a criança americana. Então, nós é que temos que fazer essa passagem. E na OCDE, a nossa entrada ao estudo, eu acho que tem esse pozinho de pilim-pim-pim para dar uma sacudida na nossa cabeça. Não sei, é assim que eu penso, é assim que eu vejo. Obrigado. Mas deixa eu só fazer tentar explorar um pouquinho nesse teu ponto de vista, Sinésio. Mas assim, você destacou a questão da proteção do mercado, né? Isso é um aspecto negativo. Mas o que a cooperação, na tua visão, pode trazer em termos de aspectos positivos? Inclusive para a formulação das políticas, né, aqui no Brasil, né? Olha, por exemplo, aí a gente vai fazer um carrinho novo. Por que é que eu tenho que gastar uma fortuna de molde no Brasil, ou então que tenho que fazer em Portugal faz molde, é muito caro, se posso fazer esse negócio lá no Vietnã, na China, em algum lugar desse que é mais barato? E aí a gente vem com o molde numa cooperação prevista, regulamentada, né? Porque hoje, se quer uma licença para usar um molde que é de propriedade do outro, tem royalties, tem isso, tem imposto de importação, tem uma quantidade de coisas que eu preciso cumprir que me desanimam. E, ao desanimar, eu prefiro o manto sagrado da proteção de mercado. É isso que a gente não quer mais, é isso que a gente acredita que, com a nossa pisada, entrada e batismo na OCDE, vai terminar. Porque aí vale aqui e vale lá. Eu faço um negócio com ele. Tem cara que adora uns produtos que nós temos no Brasil aqui, uns mordedores. Mas se eu der o mordedor lá, eu já sei que aquele cara vai me pagar licença por um mordedor e vai copiar 1 milhão, porque ele é sem vergonha, entendeu? Porque não tem uma regra para essa cooperação empresarial. Então, a ausência de regras é a minha regra. Sabe aquela história? Meu corpo, minha regra. Uhum. Meu produto, meu mercado, minhas regras. É isso que a gente acha que tinha que terminar. Desculpa, não sei se te expliquei, mas é isso o sentimento. Não, perfeito. Obrigado, Sinésio. Jael. Pronto, agora sim. Não, Paulo, realmente a questão do setor elétrico e eletrônico, na verdade, a gente tem uma base comum que é a norma internacional. Nós temos um sistema de avaliação da conformidade internacional, acho que é o único setor que tem uma entidade que mantém um sistema e os países participam de forma voluntária, né? Nenhum país é obrigado, tanto que o Brasil não participa ainda no esquema de energia renovável, sendo que o Brasil é um dos líderes aí no mundo, né? Mas a certificação no setor, ele garante justamente o que o Sinésio falou, né? Um nivelamento de qualidade sem brigas, né? Então, isso a gente entende que ajuda o Brasil na entrada do CDE, na cooperação internacional. A grande questão no nosso setor é a questão da fiscalização de produtos, porque os fabricantes não ditos não tão sérios assim, podem colocar produtos no mercado. Primeiro, ele certifica de um jeito, fabrica e põe no mercado de outro, tanto importados como feitos aqui. Um exemplo típico são os adaptadores de produtos de tomate, são os benjamins. Os benjamins inseguros não são feitos no exterior, são feitos no Brasil. E com material, com ferramental, descartado por grandes empresas, né, obsoleto. Alguém vai lá, pega aquela sucata toda e começa a fabricar e colocar no mercado. Então, falta uma ação de fiscalização. Agora, para produtos internacionais, por exemplo, carregadores de telefones celulares, né, o sistema funciona bem e a aceitação de ensaios entre países, como o Sinésio falou, o produto fabricado no Vietnã seria igual ao produto, ou semelhante ao produto feito no Brasil, por que não usar um relatório de ensaio, né, lá o ensaio é feito em norma internacional, o Brasil também aceita a norma internacional, usa-se esse relatório de ensaio, os custos diminuem por ter um sistema baseado na avaliação dos pares, né, a confiança do sistema IEC é dado por avaliação de pares. Então, todo o esquema para o setor elétrico e eletrônico já favorece a entrada do Brasil no CDE, porque foi um sistema pensado em base global.
né, para diminuição de custos e aumento da garantia da qualidade dos produtos. Paulo, tem uma coisa que eu não abordei, mas é assim, em algum momento, precisamos evoluir para quem tem que fazer a verificação de mercado, pode ser a ONG, não tem problema, mas tem que ser os próprios pares do mercado. Eu não queria mais o governo no meu pescoço. Deixa que eu resolva com o cara que está fazendo a coisa errada. Deixa que nós sabemos liquidar com ele, quebrar até a terceira geração dele, para ele sair do mercado de uma vez. Porque senão fica acúmulo de multa, 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 mas ele continua existindo. Se a fiscalização, se o sistema de acompanhamento e verificação de mercado for terceirizado e privatizado na mão das instituições de classe que representam o produto fabricado, eu não tenho nenhum problema que a criança segura, quem quer que seja, afira. Por favor, não. Agora, e eu também não, nós não queremos poder de polícia, mas só nomina, falou, olha, você está designado para cuidar da qualidade de chupeta no Brasil. E quando te encontrar um relatório errado, entrega na polícia da esquina para prender o cara. Não tem muito jeito de tratar essa coisa da avacalhação da qualidade, ainda mais de produto para a criança, não dá para tratar um sem-vergonha com amor e carinho. Não dá. Mas isso quem pode fazer? A multa, aí ele fecha a empresa, a multa fica aí. Agora, nós somos prejudicados. Tem que ser na mão da entidade que congrega os fabricantes daquele setor. Muito obrigado. Obrigado, Israel. Obrigado, Sinésio. Simone, você queria, ainda que seja antes da sua exposição, você gostaria de responder também? Eu gostaria que você respondesse antes da sua exposição. Queria ouvir a sua opinião. Bom, eu quero dizer que eu sou médica, eu sou cirurgiã pediátrica e eu lido com o que acontece quando a segurança não acontece. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa convergir é que a consciência do porquê nós estamos fazendo isso é muito importante. Quando a gente tem um propósito comum, é muito importante. A segunda coisa, eu acho que assim, eu vou dizer por que eu fui para a prevenção. Porque eu fui responsável na universidade por muitos anos pelo ensino de trauma, de como atender o traumatizado, de como evitar que ele morresse, até que você faz tudo certo e uma criança fica com uma sequela permanente. Uma criança que era normal fica permanentemente sequelada, né? E aí você vai pensar se eu não tinha uma vacina para prevenir isso, né? E nesse sentido, eu acho que assim, na prevenção e ouvindo vocês falarem, eu acho que tem um outro fator. Eu entendo todas essas guerras de mercado, quer dizer, entendo não porque não é a minha área, mas eu acho, primeiro, eu fico muito feliz porque prevenção, primeiro, requer a sociedade inteira. Então, nós da saúde, nós cuidamos de feridos e contamos os mortos e precisamos contar para o resto da sociedade o que está acontecendo. E cada setor da sociedade vai ter a sua parte, tá certo? A economia, a lei, o desenvolvimento de produtos seguros, todo mundo vai ter a engenharia, a educação, todo mundo vai ter a sua parte para isso, né? Mas uma das coisas que eu acho que, pelo menos para a criança, é muito importante, não só um produto seguro e todas essas coisas que os senhores fazem tão bem, mas também a qualidade do cuidado com a criança, porque senão parece que o fato de eu ter algum dispositivo de segurança pode me isentar da responsabilidade de ter um cuidado com a criança. Então, acho que isso as coisas caminham juntas, elas não são excludentes, né? Eu acho que, a princípio, era isso que eu queria comentar. Mas depois da minha apresentação, talvez a gente possa complementar um pouco.
como eu sou muito diferente a minha área de atuação, talvez não vá saber na OCDE como que a gente vai intervir, mas eu posso contar para vocês o que acontece quando as coisas não são seguras, né? A ideia é exatamente essa, Simone. A gente quer a tua experiência prática mesmo, no teu relacionamento, não só aqui no Brasil, mas também no conhecimento que vocês acumulam Então, nessa rede global que vocês participam. se eu puder só complementar, porque você perguntou o que é bom e o que é ruim da internacionalização, né? Então, assim, eu vou contar para vocês no final, mas já vou adiantar um pouquinho. A Criança Segura recentemente passou por uma reestruturação, então ela foi incorporada pelas aldeias infantis, né? E se por um lado isso foi um processo como um filho saindo de maior de idade saindo de casa, né? Porque a Criança Segura está fazendo 20 anos, né? Aqui no Brasil. Por outro, nós vimos e fomos muito bem acolhidos de uma forma muito respeitosa. A prova disso é que eu fui convidada como ex-presidente da Criança Segura para ser parte do conselho das aldeias infantis, né? Então, esse é um exemplo de quão respeitosos eles foram conosco. E uma coisa que foi muito interessante foi que eles podem replicar esse modelo para países de língua portuguesa e espanhola. E eles também têm, eles começaram na Áustria, então tem possibilidade disso ir para outros países também. Paralelamente, eu estou trabalhando com a Universidade de Oxford, num projeto também para levar o modelo da criança segura para vários países de língua inglesa, né? Então, no mês passado, eu fui falar parte da apresentação que eu vou dar aqui para vocês, é parte da apresentação que eu fiz lá como keynote speaker do Congresso Britânico de Cirurgia Pediátrica, exatamente para falar desse modelo que pode ser replicado também. Então, eu vejo muitas coisas boas, tá, na internacionalização. Os desafios, eu acho que são, primeiro, a gente tem que ser respeitoso com a cultura local, a gente precisa conhecer o que acontece no local antes de você querer impor uma coisa, eu acho que isso a outra coisa é que prevenção, e eu sou cirurgiã, posso falar isso, cirurgião não é à toa, você quer chegar lá, abre, resolve, fecha e está resolvido, né? E isso que a gente faz, a prevenção demora muito tempo para você ver o resultado, né? Mas vale a pena, vale a pena. Então, eu acho que é um trabalho de longo, a gente precisa trabalhar por longos períodos para ver o resultado, porque a gente está trabalhando com educação, com trazer a consciência de uma causa importante, né? Que o que é o bem da vida de uma criança para a família dela, para a sociedade, tudo que ela representa, né? Vou pensar em mais algumas coisas para falar, depois que eu fizer a apresentação. Posso? Ou você quer fazer outras perguntas antes? Não. Fique à vontade, Simone. Pode iniciar a tua exposição. Tá bom. Todos veem a minha tela? Sim? Então, boa noite novamente. Eu quero primeiro agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse, eu sou cirurgiã pediátrica, eu sou professora do Departamento de Cirurgia da Unifesp, aqui em São Paulo, e eu tive a honra de ser presidente da Criança Segura até o ano passado. Então, o que eu vou compartilhar com vocês é uma jornada do que a gente fez aqui no Brasil, né? Opa. E eu quero comentar com vocês, eu tinha uma foto de uma criança muito machucada, que eu achei que por bem não mostrar aqui, obviamente, mas foi um menino que foi atropelado, que eu atendi há alguns anos, na época ele tinha 7 anos de idade, ele quase morreu sangrando quando ele chegou, ele ficou 4 meses internado no hospital, longe da família, das brincadeiras, da escola, ele demorou 6 meses para voltar a andar, e as consequências disso
pessoais para a família dele, né? Muitas vezes os pais se separam, os pais perdem o emprego, né? Porque tem licença maternidade, mas não tem licença filho doente com doença crônica, tá certo? Que precisa de reinternações várias, né? Os irmãos podem se sentir relegados a segundo plano, então isso é uma bola de neve, né? Então, eu gostaria que vocês vissem, sob essa perspectiva, os seguintes números que eu vou mostrar, né? Mais ou menos 1 milhão de crianças morrem vítimas de trauma anualmente no mundo. Mais de 90% dessas mortes acontecem nos países em desenvolvimento. E nesses países, o assim chamado acidente é a principal causa de morte de crianças até 14 anos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esse número deve crescer dramaticamente em decorrência de mudanças do ambiente, aumento da exposição ao risco, por exemplo, com a motorização da China e da Índia. E a boa notícia é que aproximadamente 90% desses acidentes podem ser prevenidos com medidas ridiculamente simples, né? Aqui no Brasil, isso também é verdade, é a principal causa de morte até 14 anos, mais ou menos 4.000 crianças morrem por ano, em média 122.000 são hospitalizadas. Esses dados são todos referentes a crianças até 14 anos. Tá? E para cada criança que morre, a gente estima que 4 crianças fiquem com sequelas permanentes. Então, esse é o tamanho do nosso problema, e isso tem, obviamente, consequências financeiras, sociais e emocionais muito drásticas. Nós somos bombardeados com notícias de violência diariamente, mas veja que para essa faixa etária, não é a violência a causa de mortalidade. A partir de 14 anos, sim, né? E se a gente estratificar por causa, o trânsito é a principal causa, seguida do afogamento, né? E se a gente estratificar ainda por uma subfaixa etária, né? De 1 a 14 é trânsito e afogamento, e abaixo de 1 ano, a sufocação. Tá? Por causa do tempo, eu vou ser um pouquinho mais sucinta. Se vocês quiserem mais detalhes a esse respeito, por favor, perguntem. O que nós conseguimos no país em 20 anos de existência foi uma redução de 53% das mortes, segundo os dados oficiais do Ministério da Saúde aqui do nosso país. Então, nós começamos aqui com 6.656 óbitos por ano de crianças até 14 anos de idade, e isso agora está em 3.117. Né? Se a gente olhar internações, também não são violências as maiores causas até nessa faixa etária, como vocês podem ver. Entretanto, a causa das internações muda um pouquinho. A principal causa são as quedas, né? E aí nós temos também intoxicações, queimaduras, acidentes com animais e outros. E aqui isso é igual para todas as subfaixas etárias, como vocês podem ver nesse gráfico. Vocês sabiam que 375 crianças são hospitalizadas no Brasil todos os dias vítimas de trauma, né? A faixa etária até 14 anos? E a culpa é nossa, né? Enquanto a gente acha que é um acidente, parece que é imponderável e a gente não tem nada a fazer, né? A gente também pode falar, comigo não vai acontecer, e às vezes a pessoa fala, eu não vou subir na passarela porque dá trabalho, e ela morre atropelada embaixo, né? Ou eu não vou colocar o meu filho na cadeirinha, ou eu não vou usar o cinto de segurança, né? E a gente esquece que as crianças aprendem pelo exemplo. Então perguntam, Simone, como que eu ensino o meu filho a atravessar a rua? Resposta, como você atravessa a rua, né? Você é um motorista violento ou você dirige de forma segura, né? E a gente parte do princípio que as pessoas sabem o óbvio, elas não sabem. A gente tem que falar mesmo, porque são medidas tão simples que a gente precisa falar o óbvio, né? E por parte dos profissionais da saúde, a gente gosta de atender o trauma e não investir em prevenção, né? E como eu já disse na minha resposta à sua pergunta, Paulo,
a prevenção envolve toda a sociedade. E isso quer dizer mudança de comportamento, que é a coisa mais difícil de fazer com qualquer ser humano. Para piorar um pouco nossa conversa aqui, eu vou passar um pouco rápido por isso, mas, assim, ao contrário do que aconteceu em relação à organização do atendimento ao traumatizado no adulto, né, com hierarquia, desde o pré-hospitalar até o hospital, hospitais de diferentes complexidades de capacidade de atendimento, isso não aconteceu no trauma pediátrico, né? E o que acontece é, primeiro, uma grande comoção de quem atende uma criança traumatizada, tanto no ambiente pré-hospitalar quanto hospitalar, mesmo quando atendidos por profissionais altamente qualificados. Então, isso ainda não está muito bem resolvido para onde levar, qual a estrutura ideal, como manter as pessoas treinadas para atender e a padronização na utilização dos recursos. Vejam, a criança traumatizada é atendida em diversos cenários, né, como mostra aqui esse slide. Nos Estados Unidos também é assim, né? Então, não há integração das emergências pediátricas, e mesmo num ambiente de guerra, onde tem pessoas altamente treinadas, a gente não tem material específico para o atendimento da criança, e isso se soma ao fato de que muitas vezes elas estão longe da família, e soma-se a isso, então, um problema social, né? Entretanto, é direito internacional da criança ser atendida primeiro, numa situação de múltiplas vítimas. No pré-hospitalar, essa daqui é a minha tese de doutorado, nós validamos com 17 mil atendimentos do pré-hospitalar aqui na cidade de São Paulo, o despacho de ambulâncias de suporte avançado, que são recursos caros e escassos, e que bastava você falar que tinha uma criança traumatizada, eles eram despachados. E aí a gente viu que, embora esse recurso estivesse sendo bem utilizado, a gente poderia otimizar o uso das ambulâncias de suporte avançado em 30% a partir desse protocolo. Essa foi uma tese de mestrado que eu orientei há alguns anos atrás, e metade dos médicos, quando lançou o SAMU nacional, nós entrevistamos médicos que iriam dar o atendimento no país todo, né? Então, metade deles se sentem despreparados para atender criança traumatizada, ou têm dificuldades no exame da criança, ou dificuldade também nos procedimentos de suporte avançado, né? Então, eu estou dando toda essa perspectiva para vocês verem o quanto é importante, quantos problemas muito sérios e difíceis a gente previne estruturalmente se eu começar a falar da prevenção, se todos nós na sociedade começarmos a falar como prevenção. E que como uma vacina, né? Então, como que a gente fez contribuir para a cultura de prevenção aqui no nosso país, de forma que a gente conseguisse a redução de 53% das mortes? Então, esse é o Dr. Martin Eichelberger, ele é brasileiro, filho de mãe baiana e pai americano, e ele morou aqui no país até 5 anos. E ele criou o Safe Kids lá nos Estados Unidos, onde ele conseguiu uma redução de metade das mortes lá, e por ser brasileiro, ele quis replicar o modelo aqui no país que ele nasceu, né? E a Criança Segura é parte do Safe Kids Worldwide, que é a primeira e única rede internacional voltada exclusivamente para a prevenção de acidente com criança, está presente em 24 países em todos os continentes. Aqui no Brasil, nós temos uma ONG, né, uma OCIP, está desde 2001, e nós inicialmente tínhamos um escritório em São Paulo, outro em Recife e outro em Curitiba, e depois nós terminamos com um escritório unificado aqui em São Paulo, né, antes da unificação com as aldeias infantis. E a missão é promover a prevenção de acidentes até 14 anos contra os traumatismos não intencionais, né? Então, a gente não mexe com violência, embora, se formos puristas, tudo que é prevenível é uma forma de negligência, e negligência é a forma mais frequente de maus tratos, né? Então, se a gente for muito purista, a gente pode ir por essa vertente também.
Esses são os nossos pilares de atuação: a comunicação, a mobilização e as políticas públicas. Então, na mobilização, nós fazemos formações presenciais em EAD para pais e familiares, educadores, profissionais da saúde, do trânsito, da segurança e da comunidade. Nós desenvolvemos material didático, as escolas parceiras tinham material para professores, para pais e para as crianças a respeito do tema. Esse tema era inserido horizontalmente em todas as matérias, né? Aqui temos muitos folhetos de educação, isso tudo tem lá no site, está disponível de graça, né, para quem quiser. Alguns guias específicos, o nosso EAD vem acontecendo desde 2010, nós formamos multiplicadores e também ganhamos um prêmio para a tradução desse site para espanhol, para ser difundido em toda a América Latina. Na mobilização, esses são os nossos números, né, do EAD e das presenciais. Aqui são algumas ações em Recife, aqui no Grajaú, em São Paulo, logo no início, aqui no Parque Ibirapuera e no Vila Lobos. Essa daqui é a Casa Segura, que um caminhão viajava pelo país para mostrar os riscos dos acidentes dentro de casa. A comunicação, nós utilizamos a mídia como aliada, né? E nós conseguimos bastante penetrância nos principais veículos de comunicação no nosso país. E as políticas públicas, por fim, que é inserir a temática de acidente com crianças e adolescentes na pauta dos espaços políticos, na proposição de articulação e monitoramento de políticas relacionadas à causa. Assim, nós somos parceiros do Inmetro para certificação das cadeirinhas desde o começo, né? Isso culminou em 2008 com a lei, né, do transporte seguro das crianças até 10 anos de idade. Nós também incidimos na restrição da venda do álcool líquido para uso doméstico. Houve um aumento de queimaduras agora na pandemia devido ao álcool em gel, e as crianças estavam confinadas, né? Proibição do andador infantil, a incidência para vários PLs, e parceria técnico-científica com o Inmetro para todos os produtos que fossem relativos à criança. Também participamos dos principais fóruns de trânsito do mundo e do CONANDA, que é o mais alto fórum de direitos da criança aqui do nosso país, né? Aqui, durante a Copa, a gente assinou também para treinar nas capitais, onde haveria jogos da Copa, né, para fazer programas de prevenção, e a Rede Criança Segura para empoderamento das comunidades, né? Fizemos algumas pesquisas, então, no país todo, nós pudemos ver, isso daqui foi antes da lei da cadeirinha, então apenas 32% das crianças eram transportadas seguramente no nosso país, antes da lei, né? E a gente pôde identificar esses 3 perfis de mães aqui, né? Que realmente fazia alguma coisa, que era conformada, achava que não podia fazer nada, ou era a supermãe da boca para fora, que dizia que ia mudar, que só ela que sabia cuidar do filho, né? Então, nós fizemos 2 anos depois da implementação da lei, por que a lei não pegou. Isso é uma coisa muito difícil de a gente explicar fora do país, né? E, para nossa surpresa, não era uma questão de custo, apesar de a gente trabalhar muito com a redução de impostos para esses dispositivos de segurança, era uma questão de educação e de falta de informação, né? E a minha livre docência foi um estudo em 5 hospitais aqui da cidade de São Paulo, foi uma parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Proteste, porque a gente queria ver se tinha algum produto que a gente poderia identificar que pudesse causar acidentes, né? Nós fizemos 916 entrevistas em 5 hospitais da cidade, em 8 horas diárias de observação, e em 4 meses. Esses são os hospitais, né? Esses são os critérios de gravidade, e aí vocês vão ver que, para nossa, eu até achei que
o perfil do responsável em relação à escolaridade, eu esperaria até que ele fosse pior, mas ele é mais baixo do que o resto da população, comparativamente, né? E quanto à criança, né, a maioria era do sexo masculino, de 1 até 9 anos de idade, na maior incidência. Esse dado foi estarrecedor para mim, que 27% das crianças traumatizadas da amostra estavam fora da escola, eu estou falando da cidade de São Paulo, não estou falando de locais longínquos do nosso país, né? A renda familiar era de até 2 salários mínimos, na maioria dos casos, principalmente nas regiões periféricas, né? Meu tempo está acabando, né, Paulo? Eu vou adiantar. Espera aí. Muitas crianças estavam sozinhas no momento do acidente, né? Tinha a percepção quanto à possibilidade de prevenção, aqui os tipos de acidente, e a gente estratificou tipo de queda, como vocês podem ver aqui, por que foi a queimadura. Isso é uma coisa muito importante, olha, embalagem reutilizada para produto de limpeza, né? A gente pode identificar aqui os atropelamentos. Então, teve muitos exemplos de... A gente não tem cultura de uso de dispositivo de segurança e nem de prevenção, então a gente tem um longo caminho aqui no nosso país, né? Isso aqui eu vou passar rápido, mas eu queria dizer para vocês, como eu já disse, que a Criança Segura foi incorporada pelas aldeias infantis. Nós estamos também trabalhando junto com Santa Marcelina numa intervenção intersetorial para a prevenção. A gente quer, lá na Zona Leste, com 4 milhões de pessoas, né, com os desafios sociais. A gente quer utilizar escolas, as UBSs, os hospitais, para monitorar, né? A gente já fez toda a inserção na Plataforma Brasil e já estamos treinando agentes comunitários de saúde para fazer checklist de segurança nas visitas dos médicos de família, né? E tem o Global Initiative for Children's Surgery, que eu estava dizendo para vocês, que é uma sociedade de cirurgia para criança global, e essa Global Children Non-Communicable Diseases Group é o de Oxford, que eu disse para vocês, que a gente está em parceria. E se a gente pensar no que é intencional ou não intencional, né? Se a gente sabe o que fazer na educação e não faz, essa é a nossa forma de manter a violência, né? Então, a gente precisa pensar na extensão das nossas atitudes, lembrar que conhecimento gera responsabilidade. Eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas aqui, e muito agradecer a vocês também pela atenção e a oportunidade. Obrigada. Simone, muitíssimo obrigado pela tua exposição. Acho que você levantou algumas questões. Primeiramente, eu só queria comunicar, já que o Sinésio teve que sair, Ricardo, e Tereza também tinha um outro compromisso, pediu que eu deixasse com você aí os cumprimentos pela organização do seminário. Mas, enfim, acho que você colocou algumas questões que levam, Simone, a pergunta que eu havia formulado aqui, né? Primeiro que tanto você quanto Israel levantam uma questão que está relacionada, que você tem uma política regulatória, né, considerando a cooperação regulatória como uma estratégia de política regulatória, mas que ela não pode ser isolada. Ela tem que estar conectada com outras políticas públicas. Você falou de, por exemplo, nesse relatório que você cita, esse relatório da OMS, se não me engano, de 2014, a OMS coloca as lesões como um problema de saúde pública. Sim. Então, assim, eu ainda não sei se a nossa política de saúde pública considera as lesões como um problema de saúde pública para tratá-las como tal, né? Então, assim, eu acho que tem a conexão. Você trouxe a questão da educação, né? Isso foi uma coisa que o Israel também trouxe, né? Ele falou também da questão da educação, quando ele falou que a maioria dos acidentes estão associados com instalações inadequadas. Uhum. Então, assim, mas vocês, ao mesmo tempo, trazem uma bagagem
em termos de dados, de análises, de estudos, de teses de doutorado, enfim. Aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é que fala-se muito em política baseada em evidências. Vocês têm as evidências, né? E essas evidências, eu estou entendendo que elas também são geradas não só individualmente, pela criança, mas por conta das conexões que vocês mantêm com os seus pares nos outros países. Então, assim, vocês têm uma expectativa de que essas evidências que vocês trazem sejam utilizadas para gerar algum efeito. Aí, a pergunta que eu queria fazer para vocês é assim, quais seriam os efeitos? Considerando todo esse trabalho da cooperação que vocês têm, quais seriam os efeitos que vocês... que na prática vocês entendem que a política e a cooperação poderia gerar? Então, eu acho, antes de responder isso, se você me permite, Claro. acho que uma das coisas que o Sinésio disse e eu não respondi, assim, a gente também não faz, não tem papel de fiscalizador de marcas. Então, por exemplo, eu sou da Universidade Federal de São Paulo e eu poderia dizer que a Criança Segura é da Universidade Federal de São Paulo, não é. Todas as universidades são, porque isso é uma coisa da sociedade, né? Eu acho que o Inmetro, isso daí, para fiscalizar a qualidade, não é assim, não é isso. Acho que a gente pode ser parceiro e determinar parâmetros de segurança em conjunto. Legal, mas não somos nós que certificamos. Tá? Acho que isso é uma coisa que é importante eu deixar claro. Voltando à sua pergunta, Paulo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem no Brasil, eu não falei isso na apresentação, mas a minha tese é uma proposta de um instrumento de coleta de dados com todos esses detalhes, tá? Para que seja de notificação compulsória a toda criança que seja traumatizada, né? E eu tenha um registro em um banco de dados confiável. No Brasil, nós temos dados muito confiáveis em relação a óbito e a hospitalização, mas eu não sei nada de sequela. Tá? Eu não sei nada da criança que entrou no pronto-socorro e ela foi atendida e teve alta, por exemplo. Tá? Você está falando do DataSUS? Isso, estou falando do DataSUS. O DataSUS é ótimo para óbito e para hospitalização, que são os dados oficiais que eu mostrei. E a gente, na Criança Segura, a gente monitorava os dados oficiais e trabalhava para a faixa etária, por causa, é tudo bonitinho, por local, porque daí você chega no prefeito e fala, você sabia que aqui, que pode ter nuances, né, diferentes para cada... normalmente não, é tudo mais ou menos parecido, mas tem alguns lugares, por exemplo, no norte do país, tem acidentes com escalpelamento. Vocês sabem o que é isso, né? Que não protegem o eixo do barco, né? As pessoas têm aqueles cabelos lindos de índios, né? E isso é uma lesão própria daquela região. E a gente tem como parceiro todas as outras organizações que tratam dessas crianças. Afogamento também tem outras, a gente trabalha junto, né? Mas voltando, eu acho que uma das coisas, e é um desafio, voltando à pergunta que você me fez antes de eu fazer a apresentação, é que nem todos os países têm dados confiáveis, nem os de óbito, não tem nenhum registro. E aí eu preciso ter um parâmetro do que acontece, eu preciso saber o que acontece naquele local para eu conseguir priorizar e ser eficiente nas coisas que eu vou propor. Porque senão você fica tirando para todo lado, né? Pode ser que algum lugar tenha alguma nuance que eu precise conhecer, né? Então, acho que qualidade dos dados, o registro dos dados é um ponto de partida, porque daí você pode medir o impacto das suas ações. Foi o que eu mostrei. O tesouro da minha apresentação são os meus 53% de redução de mortalidade no nosso país. Tá certo? E é isso, mas se eu não tenho dado basal, eu não posso mostrar isso. E aí, a Simone diz assim, tá bom, se eu conseguir evitar a morte de uma criança, para mim está ótimo, né? Mas a gente estima que a gente tenha prevenido 6 mil óbitos de crianças abaixo de 14 anos por ano no país. Isso é uma coisa muito legal, né? Então, eu acho que a gente precisa ter dados de qualidade, respondendo a sua pergunta. E não adianta importar dado, né? Não, porque não é para a sua realidade.
E também não adianta importar, é claro que os princípios de educação vão ser os mesmos, mas você precisa adaptar a linguagem, você precisa adaptar para a cultura, porque senão não vai colar, né? Vai parecer uma coisa imposta de fora para dentro, e isso é uma coisa muito do dia a dia, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, na periferia, tem um monte de casas cujos produtos de limpeza são guardados embaixo da pia, né? E a casa funciona daquele jeito. E precisa da mãe mudar o comportamento, que é uma coisa muito difícil, né? Por causa da segurança do filho dela. E é simples, é só mudar de lugar. Mas, né? Pode ser que em outros países ou em outros locais tenham outras das coisas desse tipo e a gente precisa conhecer, né? Para ser eficiente. Pois não, Israel, desculpa. Não, só queria complementar esse ponto que você está falando, Simone, porque isso mostra a importância, por exemplo, da ABNT aqui no Brasil, porque a IEC tem as normas internacionais discutidas no âmbito mundial, mas nós temos especificidades no caso do mercado brasileiro, né? Então, como a proteção ao consumidor, né, vem em primeiro lugar, então, às vezes o Brasil precisa de algum requisito, né, que ele é além, né, ou ele é mais específico que a norma internacional, então precisa de um fórum para discutir isso e a relevância da adoção no Brasil ou não. Então, por isso que o Inmetro tem uma parceria estreita com a BNT e com a indústria, para a gente poder cobrir essas situações e ter a situação que atenda à população brasileira, que é o foco do mercado que nós estamos falando. E assim como em outros países, cada país tem o seu organismo, tem a sua estrutura de verificação das especificidades de cada país. Vocês dois falaram bastante da questão da prevenção, falaram da questão de uso inadequado, da cultura, enfim. E aí, Simone, na tua fala, né, e aí seria interessante se o Sinésio estivesse aqui, mas infelizmente ele teve que partir, porque na sua fala você falou que preveniu a morte de 6 mil crianças. Ou seja, você preveniu, usando os termos que ele usou na apresentação dele, você preveniu a morte de 6 mil clientes dele, né? E aí fica a pergunta, né? E aí também com essa perspectiva do trabalho colaborativo. Como é que uma ONG como a Criança Segura trabalha com o setor produtivo, né? Para essa mudança de comportamento que os dois mencionaram, né? Eu acho que é pelo estabelecimento de parâmetros de qualidade e de certificação. De novo, a Criança Segura ela era convidada, às vezes, para fazer parceria com algumas coisas, né? Que até seriam legais, mas a gente não pode vincular a imagem a só uma cadeirinha, por exemplo. Não posso fazer isso. Uhum. Da forma que não pode ser a universidade em que eu atuo, também não pode ser um produto, porque a questão é ter, não importa qual marca, mas e aí acho que vai um pouco em encontro do que ele falou, né? Que se tiver regras para todos, mínimas, de qualidade, padrões, né? Então, no encontro do Safe Kids, onde vão todas as representatividades lá, por exemplo, eu assisti isso, tinha uma sessão em que, e isso estava toda a plenária lá, em que todos os fabricantes de cadeirinha mostravam os seus produtos. Mas eles não estavam lá competindo, eles estavam lá mostrando as qualidades que eram basais e quais eram os diferenciais deles. Mas, assim, não é assim, o Safe Kids apoia tal marca. Isso não é legal, eu acho. Então, eu acho que estabelecer... É a mesma coisa no hospital, por exemplo. Eu trabalho com criança com câncer, eu opero criança com câncer, então eles querem que eu coloque um catéter, né? Aí, se eu, médica, for assediada por todos os fabricantes, isso não é... Assim, o que eu fiz? Eu fiz um formulário de pré-requisitos do que eu preciso. E aí eu falo, essa marca tem, essa marca não tem, essa marca não tem, não. Isso eu mando para o setor administrativo de compras, não. É isso. Então, eu acho que vamos dizer, o conhecimento técnico a gente pode trabalhar junto,
na confecção desse formulário de qualidade, vamos dizer, para cada um dos brinquedos, vamos dizer assim, né? E diga. Vocês dois mencionaram também nas suas respectivas exposições, eu acho que é uma coisa que dá para a gente traduzir como mudança de comportamento. Uhum. Você mencionou isso na questão das cadeirinhas. Eu diria até assim, que tenho visto um retrocesso nesse uso dos dispositivos de retenção infantil. Entra na questão aí da lei que pega e não pega. E o Israel também mencionou isso quando ele falou das instalações inadequadas. Então, assim, eu acho que daria para a gente traduzir, quando eu faço a pergunta do efeito que vocês esperariam, é que esse efeito ele se traduzisse numa mudança de comportamento. E aí essa mudança de comportamento, ela refletiria num menor índice de acidentes. Uhum. Eu estou correto aqui na minha lógica? Completamente correto. Então, por exemplo, na intervenção intersetorial, que eu falei rápido por causa do tempo, Uhum. a gente está propondo fazer em escolas, nas casas das pessoas, porque daí os agentes comunitários e a equipe de medicina de família vai mensalmente na casa das pessoas, por exemplo. E aí a gente vai... E a Criança Segura tem checklist de segurança, né? No quarto, na sala, na churrasqueira, no banheiro, né? E o que a gente vai fazer? A gente vai monitorar, porque isso o DataSUS faz, existem reuniões de complicação e óbito regionais, e existem também os dados dos hospitais de internação e de óbito naquela região. Então, a gente vai monitorizar isso para saber o efeito disso, mas é a longo prazo, não é cirúrgico, adoraria que fosse, mas não é. Né? Então, o intersetorial é nesse sentido, porque coisas de educação são a longo prazo, né? Coisas de mudança de comportamento também, né? A não ser que alguém, infelizmente, possa ter vivenciado alguma tragédia dessa, e aí a pessoa vai até ser porta-voz, né? Olha, né? Essa lógica que eu construí, Jael, ela está correta na visão do setor de eletroeletrônico? O setor, Quando você fala da instalação inadequada, e aí eu acho que tem duas dimensões aí que a gente tem que avaliar, né? Primeiro é a instalação inadequada, você falou da questão do aterramento, porque a gente sabe que nem toda construção no Brasil tem um aterramento. Se não me engano, existe até uma obrigatoriedade a partir de um determinado ano em que todas as instalações têm os seus respectivos aterramentos. Mas a gente não está falando só isso, você também comentou sobre a utilização de componentes, você citou aí o adaptador, que são aqueles adaptadores que não passam pelo processo de certificação, mas que a gente encontra à venda aí em qualquer loja, que não precisa nem ser de material de construção civil para a gente encontrar. E aí, assim, se essa lógica vale também para o segmento eletroeletrônico, né, da questão da mudança de comportamento, esse é o efeito esperado da cooperação, tanto para o setor infantil, quando a gente fala aí dos produtos infantis, quanto também do setor eletroeletrônico. Então, esse é o efeito esperado. Mas, então, na visão de vocês, esse não é um efeito que nós temos hoje ainda. Não, sem dúvida, porque você falou, Paulo... Desculpa, a Siri entrou aqui, me ouviu falando, e a Siri entrou aqui também, na viu? palestra. Ela quis dar um pitaco aqui agora há pouco. Os produtos... Desculpa, já. Não, os produtos do nosso setor, Paulo, conforme eu falei, eles já seguem, né, aqueles produtos mais críticos já seguem a certificação compulsória, né, com organismos acreditados, pelo Inmetro, no esquema de acreditação por pares internacional. Então, assim, por exemplo, pega um ventilador, aquela questão da criança enfiar o dedinho lá na pá do ventilador. Hoje, todos os ventiladores vendidos com certificação já têm grades que evitam isso. Então, produtos de aquecimento são feitos ensaios, as normas já são discutidas, já são revisadas há décadas para acompanhar a evolução da sociedade, a evolução tecnológica. Aí você pega um produto desse seguro e coloca numa rede não segura.
que foi feita por uma pessoa não habilitada, né? Uma pessoa nem com conhecimento profissional, né? Numa instalação antiga que não tem aterramento, o produto passa a oferecer risco de choque elétrico. Uma utilização inadequada, por exemplo, de um equipamento de aquecimento, vai pegar fogo na casa e vai morrer, pessoas vão morrer, não porque o equipamento em si não é seguro, mas por uma utilização inadequada. Então, esse mindset que precisa mudar, entrada no Brasil no CDE, do ponto de vista da indústria, né, a indústria está preparada para isso. A questão são os usuários, são as pessoas, né, que são as variáveis que a indústria não controla. A indústria faz o máximo para ter produtos seguros até o ponto que está na mão do usuário. Então, acho que esse mindset, essa mudança a longo prazo, né, vai ser importante para a sociedade. Mas aí, de novo, precisa de um esforço conjunto entre todos os atores, na indústria e todos os demais atores. Eu acho, Paulo, que a gente não tem cultura de prevenção no nosso país. E as pessoas, e aí todas essas coisas de leis e normas, as pessoas reagem violentamente, achando que é uma coisa chata, ao invés de ver isso como um direito, né? A segurança, né? Então, muitas vezes a gente chega, as meninas lá que trabalhavam na Criança Segura, elas falavam, nossa, mas como assim, né? As pessoas vão, né? E elas se sentem, quando você fala isso, fala, não, é mais uma regra, mais uma multa, mais uma fiscalização, e não é isso. Quando você consegue sensibilizar que o valor da vida da criança está em jogo, normalmente isso, porque a gente fala do que não aconteceu, e isso é pior ainda, porque daí a pessoa não visualiza, né? Então, por exemplo, é difícil, num país que você não tem a cultura de prevenção, convencer, né? E é um trabalho de longo prazo mesmo, como eu disse, mas a gente não pode desistir, não. Tá, e aí, pegando essa fala de vocês, e aí, Ricardo, eu não sei quanto tempo mais a gente tem aí, Ricardo. Eu queria fazer pelo menos mais uma pergunta, se for possível. Não, vamos. Acho que a gente pode até... Eu não sei da disponibilidade do Israel e da Simone, mas se a gente puder marcar até 20h45, eu acho que talvez um pouco mais, mas 20h45, acho que para nós está tranquilo, Paulo. Tudo bem para vocês, Simone e Israel? Então, só pegando esse gancho, esse último gancho da fala do Israel e da sua fala, Simone, aí eu queria entender o seguinte, né? Se a gente entende que o efeito da cooperação seria termos uma mudança de seria chegar até a mudança de comportamento. Estou entendendo, então, que a gente não tem esse efeito. A gente ainda não consegue fazer uma mudança de comportamento, pelo menos não na dimensão que nós gostaríamos. E aí, como a Criança Segura, como segmento produtivo, como é que vocês, se vocês pudessem participar da formulação das políticas, como é que vocês, eu estou dizendo assim, se vocês pudessem participar, mas também vocês podem dizer assim, não, mas eu participo. Mas se vocês pudessem, partindo do princípio que vocês não participam, se vocês pudessem participar, como é que vocês contribuiriam para que algo pudesse ser feito diferente daquilo que é feito hoje, para que a gente pudesse atingir esse objetivo da mudança de comportamento? O que precisaria mudar? Eu acho que são coisas complementares, né? Então, eu vou talvez partilhar com vocês como o Martin começou isso nos Estados Unidos, né? Ao invés de ele ficar falando um monte de número, e falar só com os pares, né, da área da saúde, ele perguntou para os pais quais eram os maiores medos do que acontecessem com seus filhos, né? E aí eles falavam, número 1 era droga, número 2 era, o que era? Sei lá, ninguém falava em trauma, que é o que mais mata. Então, eu acho que a gente precisa ter, junto. A gente precisa ter as informações, então, por exemplo, sei lá, de acidentes elétricos
no caso do Israel, por exemplo. E o que aconteceu com as pessoas, né? A gente precisa, ao mesmo tempo, a gente precisa ter lei, porque uma das coisas lá do Safe Kids também tem uma experiência de Israel que foi muito interessante ouvir. Eles colocaram, eles juntaram os ministros de economia, da saúde, do trânsito, da educação, os 4, né? E começaram a falar disso, né? O quanto custa, porque isso custa muito para o país, para a saúde do país, e é uma coisa muito mais barata a gente prevenir. Então, essa é uma linguagem que gestor gosta, né? Então, a gente pode falar quanto que custa quando uma criança fica permanentemente, ou um trabalhador que tem algum acidente elétrico, sei lá, qualquer, né? Porque usou indevidamente. Quanto isso custa? Tem algumas medidas também que são usadas, chamada daily, quayle, né? Que o daily, por exemplo, se a pessoa morreu com Jesus, qual era a expectativa de vida daquela pessoa dentro da sociedade que ela vive e quanto ela deixou de produzir para a sociedade, né? O quanto custou isso, a vida dela custou para a sociedade, ou quanto custou ela vivendo com a sequela ou com a morbidade decorrente daquilo que aconteceu, né? Então, tem algumas medidas objetivas, mas eu acho que a gente tem que ter dado do que acontece se não tiver a segurança, porque é assim que a gente começa a trazer consciência do problema para as pessoas, né? E aí a gente parte para a parte de educação, junto, com esses dados. Se a gente faz barulho com os números, para falar, se você não faz isso, olha o que acontece, né? Mas eu gostaria de ter uma resposta mais objetiva e fácil, mas isso não é fácil. E eu conversei com muitas entidades, com a organização, na Criança Segura mesmo, quando a gente tinha três escritórios, vinha o pessoal de Curitiba e de Recife e falava, a gente conseguiu isso, aquilo, lá aqui em São Paulo, as meninas ficavam frustradas. Por quê? A criança ela estuda perto da onde os pais trabalham e não na comunidade que ela vive. Então, tudo fica pulverizado, todas as ações ficam pulverizadas, você não conseguia medir, né? E aí eu fui falar com pessoas que entendem todas essas coisas, eles falaram, tenha fé. Tenha fé, né? Mas eu acho que dá para a gente procurar números, eu acho que talvez nesse fórum, procurar os números relativos especificamente a tipos de lesões, né? De cada uma das coisas, dos produtos envolvidos, né? Para adulto, para criança, seja para o que for, eu acho que é uma coisa muito importante, porque daí também você vai ter uma métrica do que acontece se você fizer as suas ações depois. Tá ótimo, Simone. Jael, você Mas quer... no caso do alguma nosso coisa? setor, né, conforme eu destaquei aqui na apresentação, nas oportunidades de melhoria, né, a implementação das normas é importante, porque já temos normas no estado da arte, e a questão da fiscalização, né? Então, não adianta de ter um arcabouço legal muito moderno, eficiente, se não há aderência por parte do fabricante colocar produtos não seguros no mercado. Quem é que vai fiscalizar isso? Qual é a punição? Não adianta ter um arcabouço de punição se não tem fiscalização. É isso aí. Então, esse ponto que a gente enxerga bastante espaço para melhoria, conforme o Sinésio falou, tem algumas formas. Uma das formas é a fiscalização por parte do setor privado, com a anuência do setor público, né? E devem ter outras formas a serem discutidas para outros meios, dependendo de cada setor, da realidade de cada setor, para poder conseguir uma melhor conscientização nesse ponto. Jael, obrigado. Ricardo, você quer fazer alguma pergunta? Paulo, eu sei que está tarde, mas eu queria aproveitar aqui o Israel e a Simone, por causa do desenvolvimento aqui da conversa, e eu queria fazer uma pergunta para eles. Vocês colocaram, se eu bem entendi, né, a importância do comportamento, né? O Israel falou, o produto é seguro, mas na hora que ele vai instalar é que dá o problema, né? E a Simone também trouxe vários exemplos ali.
eu vi os dados, os números, eu vi o quanto o comportamento ele é relevante em todo esse processo. Se o comportamento ele é importante para a segurança de produtos, ele não deveria fazer parte das normas quando você estabelece uma cooperação internacional? Ele não deveria integrar esse processo? Ele não deveria fazer parte? Então, essa é a minha pergunta. E aí tem uma consequência que eu queria ouvir vocês. Em geral, os elementos culturais, acho que o Sinésio retratou muito bem isso, né? Eu vivi muito isso. Os comportamentos culturais geralmente são interpretados como barreiras não tarifárias, né? Dado a falta de objetividade em cada uma dessas ações. E eu queria ouvir um pouquinho vocês nesse sentido, né? Se o comportamento ele é vital para o resultado, mas ao mesmo tempo ele é uma barreira, ele é considerado uma barreira em vários aspectos, eu queria saber de vocês, como é que vocês saem dessa sinuca de bico, né? Ou seja, desse ponto nevrálgico aí que geralmente acompanha os debates de cooperação. Quer dizer, como é que vocês veem isso? Qual é a impressão que vocês têm? Eu posso começar aqui, Ricardo? No nosso setor, no Brasil, participa nos fóruns internacionais de normalização. O Brasil leva a experiência e compartilha com as experiências dos outros países, né? Você colocar a questão comportamental dentro de uma norma, você consegue prever comportamentos do usuário, dos produtos, e consegue colocar algumas travas. Agora você não consegue tudo, né? Então, não tem como a gente normalizar o comportamento das pessoas. Você normaliza o produto baseado no comportamento, você não normaliza o comportamento. Então, eu acho que as coisas caminham lado a lado, né? A indústria correndo atrás dos riscos e dos pontos de melhoria, e também o consumidor sendo conscientizado, né, de como ele usa, qual é o comportamento mais adequado para evitar riscos, né? Então, acho que isso é um conjunto de fatores. Eu acho que a gente poderia evoluir bastante quando esse conjunto é levado em conta por todos os atores. Eu vou compartilhar com vocês duas experiências que eu ouvi. Eu acho que a primeira coisa é compartilhar as experiências de sucesso, porque às vezes tem algumas nuances que cada cenário pode utilizar, né? Então, eu ouvi duas coisas, assim. Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Safe Kids lá, faz programa de prevenção e entrega kits de segurança para pessoas que são homeless, por exemplo, sem teto, tá? E aí eles falam assim, bom, se você chegar lá com uma sacolinha de segurança, o cara falou, não vou fazer nada disso, esquece, né? Já não tem nem o que comer, o que dormir, o que você vai me trazer, né? Então, tem um jeito de você se aproximar, né? Às vezes você tem que falar com o líder, você tem que convencer que aquilo é para não piorar a vida daquela pessoa e não para causar mais problemas, né? Então, isso é uma das experiências. A outra foi se eu não me engano, com aldeias do Alasca, né? E que tinha muito afogamento no rio, porque as crianças iam junto com os pais para pescar, né? Não utilizavam colete, nada. Aí, primeiro, eles falaram, bom, então, em cada lugar lá onde estão as embarcações, a gente vai colocar os coletes e aí eles vão usar, né? E ninguém usava. E qual que foi o jeito disso? Como tem a cultura de tradição oral e de passar de geração a geração, né? Eles pegaram um grupo de música muito tradicional, no qual as avós participavam e fizeram uma apresentação das avós com os coletes. Porque daí sim você quebra a barreira cultural, porque é a geração que está ensinando, né? Então, acho que assim, são coisas meio individualizadas, não individualizadas, seria muito mais fácil ter coisas que é assim para todo mundo e pronto. E acho que tem coisas que é assim para todo mundo e pronto, mas algumas outras a gente tem que trabalhar um pouquinho mais artesanalmente, vamos dizer assim, para quebrar a resistência do comportamento. Porque senão parece uma coisa imposta e a pessoa precisa se sentir parte da história, senão não vai, né?
Não sei se eu respondi, Ricardo. Não, estou super satisfeito. Aí, acho que funciona assim, foram duas ótimas respostas, né? Uhum. Paulo, e aí, vamos fechar? Não, também estou bastante. Eu só queria fazer um comentáriozinho em relação a uma coisa que a Simone falou, que acho curioso, né? E que o Israel também pontuou, que é talvez uma responsabilização excessiva do Estado, né? Pela situação geral das coisas, né? E aí eu vou pegar um exemplo que a Simone fez, que é com relação aos escalpelamentos no norte do país. Por que eu estou dizendo isso, né, da responsabilização do Estado? Em alguns momentos, a responsabilização excessiva do Estado. Porque essa demanda apareceu lá no Inmetro. Ó, temos um problema de acidentes com escalpelamento de mulheres no norte do país e a gente precisa certificar os motores, os barcos que levam essas pessoas para que as mulheres... para que as mulheres não tenham mais, o cabelo não enrosque mais no motor e elas não sofram os acidentes com escalpelamento. E aí, numa conversa, numa dessas conversas que a gente tem de cafezinho, você fica pensando, mas será que essa é a solução mais adequada, né? Partir para todo esse sistema que o Israel muito bem apresentou, né? Que tem um custo, ele é caro, né? A gente vai acabar inviabilizando o uso de barcos a motor nos rios do norte do país, porque assim, acabamos com o problema, porque a gente acabou com os barcos, né? E aí a gente fala assim, mas será que não existiria uma solução? Até fazendo uma analogia com uma piada que em algum momento alguém contou, que fala assim, mas os Estados Unidos, para usar uma caneta, né, que na gravidade zero investiu milhões de dólares e tal, desenvolveu a caneta enquanto os russos usaram lápis, né, porque esqueceram qual era o objetivo, e o objetivo era escrever na gravidade zero, né? Então, assim, qual é o objetivo, né? O objetivo é a prevenção do acidente. Será que não seria mais barato conscientizar as mulheres para que elas prendessem o cabelo, né, do que certificar o motor do barco? Eu só estou fazendo essa... É curioso, né? Porque a gente falou sobre isso, sobre cultura, comportamento, mas também sobre uma busca de soluções regulatórias que não necessariamente passam por um processo extremamente complexo, que vai levar anos para que ele gere algum resultado, né? Eu acho que essa troca de experiências, ela traz também um pouco daquilo que a gente vivencia nas cooperações, que é a busca de um consenso a partir das experiências que cada um de nós vive, né, nos seus respectivos locais. Eu acho que as duas coisas, nem uma coisa nem outra. Então, vou voltar para Israel, aquela história lá dos ministros, tá? Sabe o que eles fizeram? Ela falou assim, não importa, porque se o governo compra a história da prevenção, está resolvido. Você entende? Sim. Está resolvido. E aí ela falou assim, não importa quem leve os louros, vocês podem levar os louros, a gente faz para vocês. Sabe o que eles fizeram para ter dado bom? Ela falou assim, o governo, o Ministério da Saúde não repassa dinheiro para os hospitais se eles não derem os dados corretos. Aí eu tenho um banco de dados legal, eu posso monitorar, eu vou ser eficiente, e o governo tá bom, porque ele vai economizar. Entendeu? Ele não vai gastar com aquilo. Agora, do outro lado, a gente tem que ter accountability, certo? Porque a gente faz isso no avião, mas a gente não faz isso quando você entra no carro todo dia. Tá ótimo. Tá certo? Gostei. Tá bom. Não, ótimo. Ricardo. Acho que é duas coisas. Se você quiser ser muito eficiente, o governo tem que estar junto. Porque senão, claro, não é ser usado politicamente com isso, não estou dizendo isso, mas você tem que ter as duas coisas. Em graus distintos. Exato. Mas para você ser eficiente, se o governo estiver envolvido, você vai atingir muito mais pessoas. Isso, indubitavelmente. Legal. Então, por exemplo... A convocação funcionou, então. Então tá ótimo. Gostei, adorei. Tá bom. Ricardo, estou satisfeitíssimo. A gente usou, por exemplo, planos de carreira de professor que fizessem os cursos online da Criança Segura para ser incorporado no salário deles, por exemplo. Isso é coisa de governo. Se a gente era procurado pela Secretaria de Educação,
ou do trânsito ou da saúde, a gente fala envolva os outros dois, porque daí fica, como é a sociedade inteira que precisa ser mobilizada, todo mundo tem que estar junto, senão você perde oportunidade de ser muito eficiente. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para a gente fechar, mas aproveitar o que a Simone falou, porque eu acho que ainda o Estado é necessário, né? Por mais que as pessoas digam que não, que não, que não, o Estado tem um papel. E se ele não tiver, e se ele não intervir, muitas coisas, muitas políticas não vão acontecer, né? O caso das voadoras no norte, eu trabalhei com eles, né? E a gente percebeu que eles, mesmo com determinações, os motores saíam... Não é o problema do motor, é o problema do eixo. Então, o eixo saía fechado, mas uma questão cultural fazia com que eles tirassem o eixo, porque eles acreditavam que o barco perdia potência nesse processo. E é por isso que os acidentes... Então, quando você pode e quando é eficiente, eu acho que o Estado não deve titubear, ele deve intervir, deve fazer o seu papel, mas não deve fazer sozinho, porque ele sozinho também não vai se bastar. Então, eu acho que é essa conciliação que pode ajudar muito. Ultimamente, a gente tem visto o direito, a norma jurídica, né, que não depende apenas do Estado para que ela possa acontecer, ela depende de toda a sociedade. E acho que a defesa do consumidor nasceu um pouco com essa ideia. Quer dizer, como é que o Estado controla a qualidade de todos os produtos num país como o Brasil? Não controla. Não controla. Se o cidadão não participar, não reclamar, não apontar, não mostrar lá para o Israel não está funcionando, né? E a Simone falou, tem gente morrendo por causa disso. Então, a participação da sociedade é que dá um pouco o nível de proteção. E o direito tem sido visto um pouco dessa maneira. Então, acho que tem umas mudanças aí estruturais grandes. Você tira Kant, tira Kelsen, põe a filosofia da linguagem, põe a viragem ontológica, a linguagem é que dá sentido, que cria. E o grande ator de tudo isso é a própria pessoa, seja onde ela estiver. Então, essa responsabilidade é nossa. Então, acho que é um pouco disso que a gente pensa em todo o processo. Não quero falar mais, estava desesperado aqui para falar um monte de coisa, adorei todas as apresentações. Então, quero, com isso, primeiro, agradecer o Sinésio, que já foi, acho que ele trouxe aí grandes contribuições, tem a coragem de dizer de uma forma direta o que ele pensa, como ele pensa, e faz as pontuações, então quero agradecer a ele, deixar registrado esse agradecimento, agradecer o Israel por essa participação também corajosa, mas técnica, com muitas informações, com uma parte substantiva muito boa, e quero também aqui agradecer a Simone, né, por ter trazido todas essas informações, ter feito esse trabalho extraordinário, né, no Criança Segura, e estar ainda compartilhando com a gente e ajudando aqui nessa construção. Paulo, quero super te agradecer também, você é o nosso verdadeiro anfitrião, porque é dessa maneira como a gente produz conhecimento, é ter um pesquisador talentoso, mas ao mesmo tempo engajado, e participando desses debates, um debate vivo. O que a gente olha nos textos são relevantes e são importantes, mas estar com os atores que fazem acontecer é tão importante quanto. Então, com isso, eu quero agradecer aqui a presença de todos aqui, quero agradecer toda a equipe, né? O Paulo pelo engajamento, a equipe do IDP, o Felipe, a Ana Clara, que estava aqui nos ajudando, também está aqui nos ajudando, e também a própria Gabriela. E agradecer a todos os presentes aqui, e dizer que eu acho que esse é um seminário que somou muito para todos nós. Então, em nome do IDP, vou falar também em nome da Tereza, né, Paulo? Também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, agradecer aqui a presença de todos, aos nossos palestrantes aqui, e esse agradecimento especial ao Paulo aqui, o nosso grande mediador aqui. Boa noite, muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana, um ótimo início de fim de semana, e que a gente possa aí estar junto com vocês ao longo de todo o processo. Um grande abraço. Obrigado. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Simone. Israel. Obrigada. Boa noite. Boa noite.